Evangelho de Lucas, capítulo 19. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem aqui de Zaqueu nos mostra como que acontece uma conversão. Glória a Deus. Como que acontece uma conversão, como que acontece uma mudança na vida de alguém que está no pecado, que está em trevas e de repente vai para a luz, né? Como que acontecem as conversões, sabe? Essa passagem aqui nos mostra isso, como aconteceu a conversão de Zaqueu, e através disso nós entendemos como acontecem as conversões, sabe? E o texto deixa bem claro que Zaqueu era um publicano, né? Havia um homem ali chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E quando diz aqui no texto que ele era um publicano, também é uma coisa bastante importante. Por quê? Porque os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Eles cobravam impostos das pessoas, e eles cobravam mais do que deviam. Eles roubavam as pessoas. E Zaqueu não apenas era um publicano, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ou seja, Zaqueu, ele era chefe, mandava naquelas pessoas que roubavam outras pessoas. Sabe, essa é uma informação muito importante, porque se não tivesse escrito aqui que ele era um publicano, muitas pessoas leriam essa passagem aqui, e muitas pessoas iriam dizer: ó, tá vendo? Esse homem aqui era um homem bom, sabe? Esse homem aqui era um homem que tinha um coração bom, sabe? Era um homem assim, receptivo a Deus, era uma pessoa boa. Se não tivesse escrito que ele era publicano, a gente podia pensar que era uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa assim, predisposta a caminhar com Deus. Sabe, uma pessoa assim, sincera, uma pessoa que provavelmente ajudava os próximos, era uma pessoa assim, provavelmente, sabe, zelosa, assim, em fazer aquilo que é ser, uma pessoa moralista, sabe, uma pessoa com uma moral boa, uma pessoa com boa ética. A gente podia achar um monte de coisa, mas a primeira coisa que o texto diz, não, ele era um publicano, era um ladrão. E não apenas um ladrão, mas ele ainda era o chefe de todas as pessoas que roubavam. Então você imagina todo o esquema de fraude, todo o esquema de corrupção, todas as coisas erradas. Zaqueu era o chefe disso aí. Glória a Deus. Então você imagina, a primeira coisa que quando a gente fala em conversão, quando a gente fala em mudança, a primeira coisa que a palavra de Deus mostra, sabe, é a condição do homem. Glória a Deus. Sempre que a Bíblia fala sobre conversão, a Bíblia nunca fala sobre Deus convertendo pessoas boas, sabe, convertendo pessoas predispostas a Deus. Sabe, a Bíblia nunca vai retratar o ser humano, sabe, como alguém que
que se conhecer a Deus, aceita a Deus. Não, a Bíblia sempre retrata o ser humano mostrando a condição caída que ele se encontra. Glória a Deus. Ó, você é um caído. Ó, você está numa condição miserável. Ó, você está no pecado. Você está morto em seus pecados e em seus delitos. E qual é o maior problema? O maior problema é quando as pessoas dizem: não, eu não estou numa situação tão ruim assim, não. Eu sou uma pessoa boa. Sabe, eu não estou numa condição tão ruim. Sabe, eu acho que a minha condição não é tão terrível assim. Eu acho que eu sou alguém bom que precisa ser salvo, mas eu sou alguém bom. Essa é a distorção. Essa é a distorção. Uma vez eu estava conversando com um irmão que ele congregava e ele virava e ele falava assim para mim: a minha esposa não congrega, a minha esposa não busca Deus, a minha esposa não caminha com Deus, mas a minha esposa, ó, é uma crente. Não fuma, não bebe, não vai para bagunça, cuida dos filhos direitinho. Ó, tudo que você imaginar de bom de um crente, a minha esposa faz. Só falta Jesus. Só falta Jesus. Sabe, como se conversão fosse ser moralmente bom. Santo Senhor. Sabe, como se conversão, fosse, fazer o bem, ajudar o próximo. Como se conversão fosse abrir uma ONG. Sabe, e o que a palavra de Deus nos mostra? Não, falta Jesus, então falta tudo. Glória a Deus. Senhor. Falta Jesus, você está morto em seus pecados e em seus delitos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você se acha bom, e você se acha bom estando fora de Jesus Cristo. Santo. Olha só o quão miserável e quão perdido você é. Glória Olha só quão terríveis são os teus pecados. Você está fora de Jesus e você acha que ainda tem uma chance de se salvar através de si mesmo. Olha, você é tão caído quanto qualquer ímpio perdido lá no mundo. É isso que a Bíblia mostra. A Bíblia não mostra, talvez você tenha uma chance. Talvez você possa se salvar pelas outras. Não, a Bíblia fala: você está perdido. Santo Senhor. Você está tentando salvar, você está fora de Jesus e ainda ainda se acha bom. Acha que só falta Jesus, como se fosse um pequeno detalhe, como se fosse um pequeno acessório, como se fosse apenas alguma coisa que melhorasse a nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, olha só quão perdido e quão caído, quão terrível é a sua vida. Sabe, então a Bíblia ela sempre mostra, sabe, que é preciso convicção de pecado para acontecer uma verdadeira conversão. Glória a Deus. Para acontecer uma verdadeira conversão, tem que ter convicção de pecado. Santo. Precisamos enxergar a nossa condição miserável. Precisamos enxergar a nossa condição caída. Precisamos enxergar quão terríveis nós somos, mesmo quando muitas vezes nós achamos que nossos pecados não são tão ruins assim. Precisamos enxergar que são sim. Glória a Deus, Senhor. São terríveis. Glória a Deus. Sabe, muitos crentes hoje, se você perguntar para eles quando que foi a conversão deles, eles não vão saber. Santo. Sabe, eles não vão saber quando você se converteu. Não, quando eu me converti, não, eu nasci dentro da igreja. Santo. Tá, mas você nasceu dentro da igreja, mas quando foi que você se converteu? Não, eu sempre fui crente, desde pequenininha, assim, na barriga da minha mãe eu já estava na igreja já, e eu nasci na igreja, então já... Mas quando foi tua conversão? Ele não sabe, Glória porque ele não se converteu. Santo Senhor. Sabe, ele acha que ele já nasceu convertido. Sabe, e quando deveria ser a conversão dele? Quando deveria ter sido a conversão dele? Quando ele conseguiu ter convicção de pecado. Glória a Deus. Ele deveria lembrar, não, numa determinada pregação, quando o irmão estava pregando, sabe, eu conseguia enxergar ali que eu era corrompido ali naquele momento. Glória E a partir daquele momento eu enxerguei a minha condição caída e miserável e eu entendi que eu só poderia ser salvo através de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas as pessoas não sabem. Glória Elas a Deus. acham que já nasceram crentes, e elas estão dentro da igreja, e se você perguntar para elas quando elas se converteram, elas vão achar que já nasceram convertidas. Glória a Deus, Senhor. Porque elas nunca saíram dentro da igreja, sabe? Eu nunca fui no mundo, sabe? Eu nunca fiz nada errado, sabe? Mas quando você ganhou convicção de pecado, Santo. sabe? Elas não sabem. E é isso que nós vemos numa verdadeira conversão. O apóstolo Paulo se achava muito bom.
Santo O Senhor. apóstolo Paulo se achava zeloso da lei, se achava alguém totalmente salvo. Mas quando ele ganhou convicção de pecado, o que ele falou? Eu sou o principal dos pecadores. Glória a Deus. Eu sou o principal. Glória a Sabe, Deus. eu fui salvo. Se Deus salvou eu, o principal dos pecadores, Deus pode salvar qualquer um. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é essa convicção de pecado. Sabe, não há Jesus Cristo vindo salvar pessoas boas. Não há Jesus Cristo vindo salvando pessoas que não estão tão ruins assim, pessoas que não estão tão perdidas assim. Não, há Jesus vindo e salvando pessoas más, pessoas perdidas, pessoas condenadas em seus pecados e em seus delitos. Sabe, é somente desse jeito que acontece uma conversão. Por isso que é importante dizer, ele era um publicano. Ele era um pecador miserável. Zaqueu era um pecador miserável. Se tinha alguém que você achava que não merecia se salvar, era Zaqueu. Santo Senhor. Sabe, e assim deve ser nós também. Glória. Sabe, nós não viramos para Deus e dizemos para Deus, não, Deus me salvou porque eu sou bom, irmão. Deus me salvou porque eu sou bom, porque eu sempre fui uma pessoa boa. Não, nós sempre dizemos, por que eu, Senhor? Por que eu? Glória a Deus. Por que será que Deus me escolheu? Tinha tanta gente nesse mundo para Deus salvar, mas por que eu? Glória a Não Deus. existe nada em mim. Sabe, é assim com Zaqueu, sabe, tem que ser assim com nós também. Glória a Se não for assim com nós não entendemos nada do que é uma conversão. Sabe, como que acontece então? Qual que é o critério então para Deus escolher então quem Ele quer salvar e quem Ele não quer salvar? Sabe, Jesus Cristo vai dizer lá para Nicodemo, sabe, o vento sopra onde quer. Glória a Deus. Você vê os seus efeitos, mas você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Sabe, o que Jesus estava querendo dizer? Ele trabalha no coração de quem Ele quer. Glória a Deus. Sabe, você vê o efeito na vida daqueles que foram salvos. Você vê a vida deles mudando. Você vê a prioridade deles mudando. Você vê a convicção deles mudando. Mas você não sabe quem que Deus está escolhendo. E você não sabe porque Deus escolhe. Sabe, é Deus que faz a obra como Ele quer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é como eu estava conversando aqui com Elias aqui no começo do culto, eu estava conversando com Elias aqui. Por que Jesus Cristo falou? Por que Jesus Cristo falou lá para os fariseus que ele havia curado Naamã, o leproso, e havia curado lá, mandado Elias a viúva Sarepta de Sidom? Porque Jesus Cristo estava dizendo para os fariseus, quando Deus quis curar um leproso, Ele não escolheu um leproso de Israel, não. Ele escolheu um leproso sírio, lá de outro país. Glória a Deus, Senhor. Quando Deus quis mandar Elias para uma viúva, tinha muita viúva aqui em Israel, mas Deus mandou Elias para uma viúva lá de Sarepta de Sidom. Santo Senhor. Porque Jesus estava querendo dizer para ele, sabe por quê? Porque Deus não deve nada para leproso nenhum. Glória a Deus, Senhor. Deus não deve nada para leproso nenhum, Deus não deve nada para viúva nenhuma. Então, se Ele quer salvar alguém, Ele salva quem Ele quer, Glória a Deus, Senhor. da maneira que Ele quer. Deus salva quem Ele quer, porque ninguém merece nada. Glória Então a Ele Deus. salva quem Ele quer. Isso irritava os fariseus. Por quê? Porque eles se achavam dignos de ser salvos. Não, Deus tem que salvar a gente, porque a gente é descendência de Israel. Deus tem que salvar a gente, porque a gente é zeloso. É porque a gente... E Jesus estava dizendo para eles, não, Deus não deve nada para vocês. Glória a Deus. Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Deus não deve nada para vocês. E isso é provado quando Ele curou Naamã, quando Ele enviou Elias para Sarepta de Sidom, sabe, e não fez a obra em leproso de Israel nenhum. Glória a Deus, Senhor. Então uma conversão sempre acontece dessa maneira. Convicção de pecado. Primeira coisa importante dizer, Zaqueu era um publicano, era um perdido. E o que acontece? Quando Deus escolhe um perdido para se salvar, quando Deus escolhe um perdido, alguém caído, alguém morto em seus pecados e em seus delitos, quando Deus chama essa pessoa, o que vai acontecer? No versículo 3, procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Sabe, quando Deus chama, essa pessoa
procura ir até Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, quando Deus chama, a pessoa não tem livre-arbítrio para dizer, não quero. Não, eu não quero. Glória a Não Deus. quero, não. Quando Deus chama, sabe, a pessoa só tem o livre, só tem a opção de dizer sim. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o livre-arbítrio que funciona é o de Deus. Eu escolho quem eu quero. E quando eu quero, a pessoa vem. Sabe, então quando Deus escolheu esse perdido aqui, o que ele fez? Ele foi ir até Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, e assim é uma conversão. Quando Deus nos chama, o que nós fazemos? Nós vamos até Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Deus não nos chama para nós continuarmos vivendo a nossa vida, para nós continuarmos buscando os nossos sonhos, para nós continuarmos buscando as nossas realizações. E se der, a gente... Não é assim. Glória. Não, a gente, em primeiro lugar, vai a Jesus Cristo. Glória a Deus, Em Senhor. primeiro lugar, a gente vai a Jesus Cristo. Se der para fazer o resto, a gente faz. Mas em primeiro lugar, há uma prioridade quando Deus chama. Qual é essa prioridade? Jesus Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? Essa é a prioridade de Jesus Cristo. Imagina se num belo culto eu viesse aqui e eu dissesse para vocês, apareceu umas novas oportunidades na minha vida aí, infelizmente não vai ter mais estudo bíblico. Não dá mais tempo, irmão. Apareceu umas novas prioridades aí. Aí vocês iam dizer para mim, qual é a primeira coisa que vocês iam dizer para mim? Mas o que é importante, irmão? Glória a O que é Deus. importante? Sabe, irmãos, essa é a pergunta que a gente faz para o salvo, sabe? O que é importante para você? Glória a O Deus. que é importante? Nós vemos o que era importante para Zaqueu. Quando Deus chamou ele, o que era importante para ele? Ir até Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que é importante para muitos dos crentes hoje? O que é importante para eles? O importante para muita gente é passear, é aproveitar, é realizar os sonhos. O importante para eles é tudo, menos Jesus Cristo. Glória a Deus. Não há vontade de querer conhecê-lo, de querer caminhar com ele, de querer buscá-lo de todo o coração. Então a gente vê que quando há um chamado, eles vão até Jesus Cristo. Jesus Cristo foi. Mas aconteceu um problema quando Zaqueu foi. Né? Jesus Cristo foi não, Zaqueu foi. Aconteceu um problema quando Zaqueu foi. Quando Zaqueu foi, ele não conseguiu chegar até Jesus Cristo. Glória a Deus. Não conseguiu por quê? Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu foi, Deus chamou, sabe, e ele falou, não, eu vou, estou sentindo aqui que eu tenho que ir, eu vou, e ele foi, mas quando ele foi, ele não conseguiu chegar. Santo Senhor. Sabe, o que isso nos mostra? Que quando Deus nos chama, muitas vezes há dificuldades para nós caminharmos na vida cristã. Glória a Deus. Há dificuldades para nós irmos até Jesus Cristo, mas hoje nós queremos as coisas fáceis. Glória a Deus. Sabe, hoje está se pregando um evangelho fácil. Não, olha que não, porque depois que Deus me chamou, eu fui até Jesus Cristo e tudo melhorou. Nossa, eu consegui ganhar 5 vezes mais. Hoje eu tenho 5 carros, 10 casas, e eu consegui ser curado, e eu nunca tive uma vida. Não é assim. Há dificuldades Glória a Deus. para se chegar até Jesus Cristo. Glória a Deus. Há uma dificuldade para se caminhar com Deus. Há uma dificuldade, sabe? Teve um pregador que falou assim, como que era o nome? Não lembro o nome dele. Teve um pregador, Agostinho de Hipona, falou assim: Senhor, é duro te seguir, Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é difícil caminhar com Deus, é difícil, mas como é que a gente vai abandonar Deus? Glória a Deus, Senhor. É difícil te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. Glória É a Deus. difícil caminhar com Deus? É difícil. Mas como é que a gente vai abandonar Deus? Glória a Deus. Não há como abandonar a Deus. Pode ser difícil do jeito que for. Então, Zaqueu encontrou dificuldades de chegar até Jesus Cristo. Glória a Sabe, nós vamos encontrar dificuldades na nossa vida cristã. Sabe, o diabo coloca um monte de coisa para que nós venhamos a nos desviar do caminho. O diabo coloca um monte de coisa para que nós venhamos a nos desviar das nossas prioridades, sabe? Para que nós venhamos a dizer, não, mas semana que vem, mas daqui a 15 dias, mas daqui a um mês, daqui a não sei o quê, e a gente vai, quando a gente vai ver, estamos desviados. Glória a Deus. Nos desviamos e deixamos o caminho. Mas quando nós estamos falando de um eleito, quando nós estamos falando de um salvo, quando nós estamos falando de alguém a quem Deus chamou, qual é a atitude? Glória A atitude é a que nós vemos aqui, no versículo 4. E correndo adiante,
subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Sabe, quando é Deus que está nos chamando, quando é Deus que está nos movendo, quando é Deus que está nos conduzindo, nós vencemos as dificuldades. Glória a Deus, Mas é simples assim. A gente não vira para Deus e fala, sinto muito, Deus, mas fazer o quê, né? Eu gostava. Não, a gente vence as adversidades. Sabe, há momentos em que a gente tem vontade de abandonar tudo e ir embora. Há momentos em que a gente tem vontade de desistir. Há momentos, sabe, mas quando nós somos eleitos e quando Deus nos chama, nós vencemos esses momentos e nós continuamos caminhando. Nós continuamos na direção. Glória a Deus. Sabe, irmão, nós não nos desviamos, sabe? E por que isso acontece? Porque é o poder de Deus nos conduzindo até a sua vontade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é Deus nos conduzindo, sabe? Essa é a ação de Deus, é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória. É o que diz a palavra de Deus. Então, se nós somos um salvo, se Deus nos chamou, vença as dificuldades. Glória a Deus. Não fica dando desculpa não e dizendo, não, mas os problemas, não. Vença as dificuldades. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é simples assim, não há, sabe, como nós aprendemos no estudo bíblico aí, nós somos a noiva de Cristo. Por quê? Porque nós não somos a noiva de Cristo, a noiva do mundo. Santo. Não, nós somos a noiva de Cristo, nós temos um compromisso, nós temos uma prioridade, nós temos ali uma direção, em primeiro lugar ali, que é caminhar com Deus. Se der para fazer o resto a gente faz, mas se não der, nós estamos ali, em primeiro lugar as coisas de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu venceu a dificuldade. Quando ele viu que não tinha como chegar até Jesus Cristo, Zaqueu não pensou assim, quer saber de uma coisa, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Glória a Deus. Quem sabe Jesus Cristo passa por aqui um outro dia, uma outra hora, com menos pessoas, e eu consigo ver, sabe? Ele não fez isso, ele simplesmente subiu a uma árvore, porque ele viu que Jesus Cristo iria passar por aquela árvore. Glória. Então eu tenho que ir até Jesus Cristo e eu vou subir naquela árvore. E ele subiu naquela árvore. Ele não ficou pensando assim, mas as pessoas vão me chamar de ridículo subindo nessa árvore aí. As pessoas vão me chamar de criança, sabe? As pessoas vão zombar de... Sabe, irmãos, ele não se preocupou com nada disso. E nós sempre nos preocupamos com a nossa reputação, nós sempre nos preocupamos com o nosso status, nós sempre nos preocupamos com isso, nos preocupamos com aquilo. Sabe, irmão, se nós somos um salvo, a única coisa que nós nos preocupamos é o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus espera. Sabe, essa deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação não é o que o outro pensa, e o que o outro vai achar, e o que o outro vai fazer. Não, a nossa preocupação é o que Deus pensa, o que Deus espera, o que Deus quer. Sabe, essa é a atuação de Deus na vida daquele a quem Ele chamou. Essa é a atuação de Deus na vida daquele que se converteu, de um pobre pecador perdido. Não era alguém bom, não era alguém capaz, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Né? O que aconteceu quando ele foi até Jesus Cristo? O que Jesus Cristo falou para ele? Não, eu não te quero porque você é muito perdido. Bem, não. Por quê? Porque Jesus Cristo veio justamente para salvar os perdidos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Jesus Cristo veio justamente para resgatar os perdidos. E quando ele foi até Jesus Cristo, sabe, porque Deus o estava conduzindo, sabe, ele não ficou frustrado. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes nós achamos que se nós abrirmos mão das coisas dessa vida, se nós abrirmos mão, sabe, da nossa... Quantos cristãos muitas vezes estão na beira da morte, eles morrem e eles não negam a Jesus Cristo. Não negam por quê? Sabe, porque eles sabem que vai valer a pena caminhar com Jesus Cristo até o fim. Glória a Deus. E mesmo que tiver que morrer, vai valer a pena mesmo assim. Glória a Deus. Sabe, foi isso que Zaqueu fez quando ele subiu naquela árvore. Sabe, eu posso me passar por ridículo, as pessoas podem me chamar de criança, as pessoas podem zombar de mim, mas vai valer a pena. Sabe, vai chegar perto dele. Sabe, quando Jesus Cristo passou e chamou ele viu, olha só,
valeu a pena. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, valeu a pena, vale a pena caminhar com Deus. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. Sabe, irmãos, ele recebeu Jesus Cristo com alegria. Ele recebeu Jesus Cristo com prazer. Sabe, como que os crentes hoje em dia vão para a igreja? Glória a Deus, Senhor. Como que os crentes hoje em dia vão para a igreja? Ai, tem culto hoje, né? Ai, não queria ir na igreja hoje não. Glória a Deus, Ai, tô Senhor. tão cansada. Ah, mas eu não fui semana passada, né? Ah, cadê a alegria de caminhar com Glória a Deus? Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, cadê o prazer de caminhar com Deus? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e na vida de um salvo, qual é a atitude? Glória a Deus. Na vida daquele a quem Deus está movendo, qual é a atitude? Não caminhar com Deus em primeiro lugar, porque não há alegria maior do que caminhar com Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é um modo de vida que se adapta a qualquer circunstância. Quer nós estejamos bem, sabe, Jesus é a nossa maior alegria. Quer nós estejamos tudo ruim, tudo errado, sabe, Jesus continua sendo a nossa alegria. Sabe, irmãos, a gente não entra em depressão, a gente não quer se matar, sabe, a gente não quer morrer. Por quê? Porque a nossa alegria não está no que está acontecendo à nossa volta, mas a nossa alegria está em Deus. Essa é a convicção de Deus movendo os salvos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E quando você fala isso para os crentes hoje, não, você não pode falar isso, irmão, porque tem gente entrando em depressão aí, mas é por causa dos problemas aí. Então é isso que o mundo diz. O mundo diz, a culpa não é tua. Sabe, a culpa não é que você está querendo se alegrar nas coisas desse mundo. Sabe, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é de... Sabe, o mundo diz que as pessoas não são culpadas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é um distúrbio, é um problema, sabe, mas a Bíblia fala, não, a culpa é tua. Glória a Deus. A Bíblia fala, a culpa é tua, porque você quer se satisfazer nas coisas desse mundo, enquanto você deveria se satisfazer em Deus. Glória a Deus. Você quer se alegrar nas coisas dessa vida, quando você deveria se alegrar em Deus. Glória a Deus. Mas o mundo diz, não se sinta culpado, isso acontece com todos. Mas a Bíblia diz, não, a culpa é tua, alegre-se em Deus. Você é um salvo, você tem que se alegrar em Deus. Você é um salvo, você tem que se completar em Deus, a culpa é tua. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não manda nós fazermos terapia. A Bíblia não manda nós passearmos e refrescarmos a cabeça. A Bíblia manda nós nos arrependermos e nos alegrarmos naquilo que verdadeiramente é a nossa alegria. Deus. Né, irmãos? E quando Zaqueu recebeu Jesus Cristo com alegria, o que vai acontecer? Sabe, aquelas pessoas que estavam ali em volta começaram a murmurar, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sabe, olha a cegueira espiritual. Jesus, o que você está fazendo, Jesus? Esse homem aí é um pecador. Sabe, se você entrasse na minha casa, aí sim. Se entrasse para comer na minha casa, aí você ia ficar com... aí não ia ter problema, mas na casa desse homem aí, olha a cegueira espiritual. Sabe, hoje esses são os crentes. Não, aquele ali é um perdido. Eu sou bom, mas aquele ali é um perdido. E se todo mundo no mundo fosse igual a mim, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver. O mundo está do jeito que está porque as pessoas não são iguais a mim. Porque se elas fossem todas, se tivesse um monte de clone de mim nesse mundo, o mundo ia ser um paraíso. Sabe, porque as pessoas não entendem o quão caídas e o quão miseráveis elas são. Sabe, as pessoas não entendem quão depravadas são a sua vida. Essa é a cegueira espiritual. Sabe, as pessoas deveriam ficar quietas. Por quê? Porque elas deveriam saber que elas também são pecadores, que eles também não são merecedores, que eles também não são capazes, mas é dessa maneira que eles agem. Não, na casa dele não, ele é muito pecador. Sabe, como se um pouco pecador pudesse se salvar. Sabe, independentemente se você deve 5 ou você deve 500, se Jesus Cristo não pagar, você vai para o inferno. Sabe, irmãos, então aqui muito foi perdoado, né? Quem vai amar mais? Quem pouco foi perdoado ou quem muito foi perdoado?
né? É o que vai dizer numa passagem. É quem muito foi perdoado, sabe? É por isso que os muito pecadores, sabe? Eles amam mais. Glória a Deus, Senhor. Porque aqueles que acham que devem pouco, eles acham que foi perdoado pouco. Glória a Deus. Sabe, por isso que quando tem que haver convicção de pecado, da nossa condição caída, para que nós venhamos a amar muito. Porque quando a gente acha que não é tão ruim assim, quando a gente acha que não é tão mal assim, tão pecaminoso assim, a gente acha que Jesus perdoou os pecados lá, mas não foi tantos pecados. Eu tinha poucos, não tinha muitos, não. Sabe, irmãos? Então, para que nós venhamos a entender aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, precisamos entender quão caído, quão miserável, sabe, o quão de perdão nós precisamos. Glória a Deus. Sabe, então é por isso que há essa visão distorcida aqui. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Sabe, por que Zaqueu aqui resolveu dar metade dos seus bens? Por que Zaqueu aqui resolveu restituir cada pessoa 4 vezes mais que ele havia mudado? Por quê? Porque aqueles a quem Deus move o coração, sabe, você vê o efeito na vida deles. Glória a Deus. Sabe, assim como o vento balança as árvores, sabe, você vê o efeito na vida daqueles que foram chamados. Glória a Deus. Senhor. Sabe, eles não vêm para a igreja, frequentam o culto uma vez por semana, e de repente eles continuam vivendo a sua vida como viviam antes. Glória a Deus. Sabe, eles não vêm para a igreja, frequentam o culto uma vez por semana e continuam tendo o mesmo vocabulário ímpio, mundano de sempre. Não, você vê o efeito na vida deles, sabe? Agora eles se preocupam com aquilo que honra a Deus e com aquilo que não honra. Glória a Deus. Sabe, eles se preocupam com aquilo que glorifica a Deus, com aquilo que não glorifica, com aquilo que exalta a Deus, com aquilo que não exalta. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, há essa mudança, há essa transformação. As prioridades deles não são mais as coisas do mundo, mas são as coisas de Deus. Glória a Deus. E a partir de agora, Zaqueu poderia se desapegar do seu dinheiro. Glória a Deus. Sabe, a alegria dele não está mais no dinheiro. Eu posso dar metade dos meus bens agora, porque a minha alegria não está mais nessas coisas. E eu roubei muita gente, e cada um que eu roubei, 4 vezes mais eu vou restituir. Glória a Deus. Sabe, a gente vê o efeito na vida daqueles a quem Deus chama. Será que existe efeito na nossa vida? Glória a Deus. Sabe, será que as pessoas olham para a nossa vida e elas enxergam, olha, eu vejo que Deus trabalha no coração daquele ali. Será que as pessoas veem isso em nós? Glória a Deus. E isso deve ser notado em nós. Nós somos luzes no mundo, né, irmãos? Nós somos como estrelas brilhando nesse mundo. Não dá para esconder. Não dá para ser um crente espião. Né, irmão? Não dá para ser um crente espião, né? Esses dias eu vi uma postagem no Facebook lá, e nessa postagem dizia assim, sabe, os crentes de verdade não são aqueles que curtem a fé. Os crentes de verdade são aqueles que compartilham a sua fé. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitas pessoas podem gostar de Deus, muitas pessoas podem gostar de Jesus Cristo ter morrido na cruz, muitas pessoas podem gostar, sabe, mas compartilhar a fé, sabe, é só para os salvos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é só para os eleitos, sabe, e essa é a nossa vida, nós compartilhamos da nossa fé, nós demonstramos elas para todos. Se as pessoas não gostem, elas que se mudem, sabe, elas que saiam, né, irmãos, mas nós mostramos para elas quais que são as nossas prioridades. Glória a Deus. Né, irmãos, aonde está a nossa alegria, onde está o nosso prazer. E o que Jesus Cristo vai dizer? Hoje veio a salvação a esta casa. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus Cristo está dizendo isso por quê? Porque ele tomou uma atitude? Não. Sabe, Deus chamou, ele veio. Sabe, Deus chamou, Deus moveu, sabe, hoje chegou a salvação. Glória a Deus. Né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Glória, né, irmãos? Chegou a salvação, Deus fez a obra, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Termina dizendo, eu vim salvar aquilo que estava perdido. Glória a Deus. Sabe, eu não vim salvar aquele que se achava salvo, eu não vim salvar aquele que se achava bom, eu não vim salvar, sabe, aqueles que têm atitude, não, eu vim salvar aquele que estava perdido. Glória a Deus, Senhor. Se nós estamos aqui, sabe, irmãos, buscando a Deus,
sabe, e é porque Deus moveu o nosso coração. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e precisamos permitir que essa palavra entre na nossa mente e ela modifique a nossa maneira de enxergar o mundo. Glória a Deus. Santo. Sabe, irmãos, tem que haver esse efeito em nós. Glória a Deus. Se verdadeiramente Deus nos chamou, se verdadeiramente Deus nos conduz, sabe, irmãos, isso produz mudança na nossa vida. Glória a Deus. Quão poucas pessoas nós temos congregando aqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quantas pessoas nós vemos no mundo. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes qualquer barzinho que a gente vai aí tem mais gente do que aqui congregando aqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, são poucos os chamados, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que nós não venhamos aqui, sabe, apenas fazer número. Glória a Deus. Que nós não venhamos aqui apenas passatempo. Glória. Sabe, irmãos, e que isso não venha se tornar enfadonho na nossa vida. Glória. Sabe, que nós não venhamos a se tornar religiosos, sabe, tem que ir, né, tem que, não, sabe, irmãos, que nós venhamos a produzir uma verdadeira alegria que um salvo tem que produzir quando cultua a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo.